se eu te dissesse que um faxineiro que levou a sua vida de uma forma completamente humilde faleceu aos seus 92 anos e deixou uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares? Você acreditaria nessa história? Bom, o que eu posso te confirmar é que sim, essa história ela é verídica e ela foi retratada no livro A Psicologia Financeira. Eu tenho certeza que as lições passadas por esse livro vão fazer você repensar nas suas finanças e automaticamente melhorar e muito a sua vida financeira. E a primeira lição tirada desse livro está diretamente ligada com a história do faxineiro que a gente acabou de falar. E o sucesso financeiro tem muito mais a ver com o seu comportamento do que com o seu conhecimento. O sucesso financeiro, ele engloba áreas pessoais como o controle emocional, além de, claro, a gente saber a plena diferença entre ambição e ganância. Na mesma época que o faxineiro de 92 anos faleceu, começou a surgir notícias de um banqueiro que se aposentou aos seus 40 anos e ele era completamente renomado na sua área, reconhecido e inclusive se formou na faculdade de Harvard. Ele pegou um grande empréstimo para ele conseguir mudar a sua mansão, a sua imensa mansão, que já tinha um custo de manutenção altíssimo. O resultado dessa história é que esse banqueiro se encheu de dívidas e acabou quebrando, e inclusive a sua mansão foi executada logo depois. A gente consegue perceber nitidamente que por mais que o banqueiro tivesse muito mais conhecimento, principalmente em relação a finanças e investimentos, a forma como ele lidou com o seu dinheiro foi completamente vital e fez com que ele terminasse falido e o faxineiro terminasse a sua vida com uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. E talvez você deva estar se perguntando como que esse faxineiro conseguiu acumular 8 milhões de dólares em patrimônio. Basicamente, ele investiu em ações durante muitos anos e ele seguia a estratégia do buy and hold, que é quando a gente compra empresas com bons fundamentos sem a pretensão de vendê-las, mas sim com a pretensão de seguir ali acompanhando o crescimento dessa empresa com o passar dos anos. E o faxineiro, ele enfrentou diversas crises no mercado financeiro durante todos os anos que ele investiu. E aí está a prova do quão é importante o controle emocional, porque ele não saiu vendendo as suas ações, se desfazendo das suas posições. Muito pelo contrário, ele comprava mais e mais ações. E a gente consegue perceber esse efeito no dia a dia, né? Muitas pessoas que começam a investir em renda variável, muitas vezes se assustam com uma desvalorização e acabam vendendo as suas posições, seguindo as emoções do momento. E a gente pode perceber que isso atrapalha muito o nosso resultado com o passar do tempo. Se a gente for controlado pelas nossas emoções e qualquer variação ali negativa, a gente já se desfazer, a gente ficar com medo, isso vai comprometer o nosso resultado com o passar do tempo. E é justamente por isso que o livro se chama A Psicologia Financeira, porque para ele é muito mais importante o nosso controle emocional, a forma como a gente lida com o nosso dinheiro, do que simplesmente a gente ter muito conhecimento técnico, ter certificações. Isso, no final das contas, pode ser que nem faça tanta diferença assim. E é claro que isso não significa que a gente tem que negligenciar conhecimentos e não precisar buscar conhecimento nenhum. Muito pelo contrário, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, até porque os conhecimentos, eles ajudam a gente a errar menos nas nossas escolhas, mas é claro que a gente também não pode negligenciar o nosso controle emocional. E quando a gente fala de controle emocional, a gente não fala só em relação aos nossos investimentos, não. A gente também fala nas nossas finanças no dia a dia. Como que é a visão de poupar para a maioria de nós? Poupar, basicamente, é a gente pegar o quanto a gente ganha, menos o que a gente gasta. Se esse resultado der positivo, é porque a gente conseguiu poupar alguma coisa no final do mês. Só que o Morgan Housel, que é o autor do livro A Psicologia Financeira, traz uma reflexão diferente sobre o que seria poupar. Ele define que poupar é o quanto a gente ganha menos o nosso ego. E o que isso significa? Significa que, se a gente olhar pela perspectiva do ego, a gente consegue decifrar muitos gastos desnecessários que a gente acaba tendo durante os meses. E ele frisa muito que a gente não consegue prever o quanto a gente ganha. É claro, a gente pode buscar ganhar cada vez mais, mas a gente não consegue prever isso. A gente não consegue ter controle sobre isso. Além disso, a gente também não consegue ter controle do mercado financeiro. A gente não consegue prever se uma ação vai subir, se ela vai cair, se vai se valorizar muito. A única coisa que a gente consegue ter de fato controle e prever é o quanto a gente gasta. Assim como a gente frisou a importância do controle emocional, a gente falou no início do vídeo sobre a gente saber a diferença entre ambição e ganância. E o autor, ele passa a lição pra gente da gente entender de fato quanto que é o suficiente pra gente. Porque como funciona, né? A gente estabelece uma meta, a gente chega nessa meta, a gente aumenta a meta, a gente quer mais, a gente chega, a gente quer mais. E assim, a gente acaba não sabendo o momento de parar. E é aí que muitas vezes a ambição pode acabar se tornando ganância. Mas é claro que o que ele quer dizer com isso não é que a gente tem que se contentar onde a gente está e não buscar aumentar a nossa renda e até mesmo
melhorar a nossa condição de vida, muito pelo contrário. Mas a gente precisa ter noção da onde a gente realmente pode chegar. E uma forma que isso acaba ali perdendo um pouco o controle é quando a gente fala de comparação social. Porque você se compara com alguém que ganha mais que você. Essa pessoa vai se comparar com outra pessoa que ganha mais. Essa vai se comparar com uma que ganha mais. Quando a gente pode ver, isso se torna um ciclo vicioso, porque nunca vai ser suficiente, sempre vai ter alguém acima de nós que vai ganhar mais do que a gente. Então a gente precisa saber de fato o limite aonde a gente pode chegar para a gente evitar que a ambição acabe virando ganância e muitas vezes a gente acaba se metendo em problemas e perdendo dinheiro. É muito mais saudável a gente estabelecer metas que são suficientes para a gente, mesmo que para outras pessoas não seja o suficiente. Talvez para você ganhar 10 mil reais por mês seja muita coisa e relativamente o suficiente, mas para outra pessoa 10 mil pode ser muito pouco. Mas a gente tem que sempre olhar para a gente e não ficar se comparando com outras pessoas. A próxima lição, ela vem da frase que diz que uma coisa que aprendi com investidores é que ninguém toma boas decisões o tempo inteiro. E sim, todo mundo erra, todos os investidores erram, qualquer investidor que você pensa aí que tem anos de mercado já tomou atitudes erradas e isso é completamente normal. E uma forma da gente melhorar isso, da gente evitar que esse erro tenha um peso muito grande para a gente, é a diversificação. O autor ele fala da importância da diversificação dos nossos investimentos, que é basicamente a gente não colocar todos os ovos em uma cesta só. Até porque se a gente faz uma escolha ruim e a gente está diversificado, esse erro ele não vai ter um grande peso no nosso patrimônio. Agora, se a gente não diversifica, coloca tudo num lugar só e esse lugar dá errado, a gente perdeu todo o nosso patrimônio. E dito isso, que nenhum investidor toma boas decisões o tempo inteiro, a gente precisa ter muito cuidado com algumas escolhas que a gente faz, porque a escolha de muitas pessoas é seguir o que as outras estão fazendo, achando que as ações que vão explodir, os fundos imobiliários que vão bombar de dividendos, vai ser aquela escolha promissora para os investimentos dela. Então, invista com calma, tenha conhecimento do que você está fazendo e faça escolhas que façam sentido para você. Porque se você fica procurando coisas que vão explodir, coisas que vão dar resultado rápido, você está sendo uma pessoa emocional, porque você quer resultado rápido. E quanto menos controle emocional você tiver, pior. Porque se você compra ação que alguém falou que vai explodir e essa ação não explode, começa a desvalorizar, o que você vai fazer? Você vai vender no prejuízo. Você fica sempre agindo por emoção e os seus resultados vão acabar sendo comprometidos com o passar do tempo. Então, cuidado com o excesso de confiança, porque nenhum de nós consegue prever o futuro, principalmente do mercado financeiro. A próxima lição eu tirei de uma palestra que o Morgan Housel, o autor do livro, fez, e ele falou a seguinte frase: o sucesso financeiro ele só se obtém no longo prazo. E ele utiliza o exemplo do famoso Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. E ele fala pra gente que 99% do patrimônio de 100 bilhões de dólares do Warren Buffett só foi obtido depois que ele completou 68 anos. E o Morgan Housel, ele fala de uma visão que a maioria dos investidores tem, principalmente quando eles estão começando, que muitas pessoas têm visão de longo prazo, que o longo prazo é 2, 3 anos, só que não. O longo prazo, ele é 10, 15, 20 anos. É esse horizonte de tempo que a gente precisa ter em mente quando a gente começa a investir. Até porque quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro investido, mais os juros compostos trabalham sobre ele. Tem um vídeo bem legal que eu trouxe aqui no canal exemplificando como funciona de fato os juros compostos. Eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. Mas ele também fala que por mais que não seja tão animador assim, a gente saber que é o tempo que vai trazer os nossos resultados, a gente não pode negligenciar essa verdade. A gente precisa estar ciente que os resultados dos nossos investimentos vêm com o tempo e não em 1, 2, 3 anos. A próxima lição é que fortuna é tudo aquilo que você não vê. Muitas vezes a gente acha que alguém tem muito dinheiro porque ela tem um certo carro, porque ela tem um certo celular, porque ela tem uma certa casa, mas não necessariamente significa que essa pessoa de fato possui fortunas. O que a gente pode perceber é que muitas pessoas que têm de fato dinheiro, elas não ficam ostentando, elas têm muito ativos, elas têm muito negócios, então está por trás, a gente não consegue ver a ostentação que a gente vê muitas vezes em muitos lugares, não significa que essa pessoa ela tem dinheiro. E, mais uma vez, entra a comparação social, onde muitas pessoas buscam um certo status e acabam gastando dinheiro que muitas vezes não tem para impressionar alguma pessoa, seja um celular novo, uma roupa de marca, um tênis de marca, um carro. Então, para ela ser aceita ali naquele ambiente que ela está vivendo,
vivendo, ela acaba tendo gastos que não cabem no bolso dela. Por quê? Porque ela acha que ser rico é aquilo que você consegue mostrar, mas muitas vezes fortuna é aquilo que a gente não vê. E o próprio autor tem uma frase bem conhecida que é a seguinte: gastar dinheiro para mostrar às pessoas o quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. E quanto menos a gente se importar com o que os outros pensam da gente, melhor. Ele também tem uma outra frase que fala o seguinte: você pode guardar gastando menos. Você pode gastar menos se você desejar menos. E você vai desejar menos se você não se importar tanto com o que os outros pensam de você. A última lição, e não menos importante, é a seguinte: todo mundo tem atitudes muito diferentes em relação ao dinheiro. E essas diferenças são relativas ao histórico de vida dessas pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, de investimentos, né, a gente tem o Barsi, que é o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, e o que a gente percebe? Que o foco dele é ações. Ele, por exemplo, não investe em fundos imobiliários. Mas por quê? Qual é o histórico do Barsi com ações? Ele teve um ótimo resultado, e não tem ninguém que possa negar isso, investindo diretamente em ações. É a experiência pessoal que ele teve com isso. Então é óbvio que automaticamente, para ele, investir em ações é a oitava maravilha do mundo. Mas, se a gente olhar por um outro horizonte, a gente encontra pessoas que investem só em fundos imobiliários, a gente encontra pessoas que só investem em ações, a gente encontra pessoas que preferem renda fixa, outros que vão falar que não gostam de ficar escolhendo as ações e eles preferem investir diretamente em ETFs. Então, a visão que essas pessoas têm são baseadas nas experiências que elas tiveram. Por isso que a gente tem que sempre tomar as nossas próprias decisões. A gente não tem que ficar seguindo o que cada um fala. Porque imagina, eu falo aqui uma coisa, com certeza você assiste outros canais, aí você vai lá, ele já não gosta, ele já faz outra coisa, aí a outra pessoa ali já faz outra coisa e você fica, ué, mas qual que é melhor? Eu não tô entendendo, porque cada um fala uma coisa, cada um prefere uma coisa. Por quê? Cada pessoa vai ter uma experiência pessoal com isso. Então, quando você busca conhecimento, você consegue tirar as suas próprias conclusões. Não, eu entendo como as ações funcionam. Para mim faz sentido. Eu entendo como os fundos imobiliários funcionam. Para mim também faz sentido. Você tem que tirar suas próprias conclusões. Não fique se baseando somente nas experiências de outras pessoas, porque não necessariamente as experiências delas vão ser de fato a melhor opção. No final das contas, é como eu falei, a Psicologia Financeira é um livro que traz diversas lições pra gente. Com certeza, se você não leu e você ler esse livro, vai te trazer muito mais. Mas o que de fato é importante é que nem sempre a gente vai ser racional quando a gente fala de dinheiro. E tá tudo bem. Na minha concepção, o maior aprendizado que eu tirei desse livro é que a gente precisa estar sempre passando por uma autorreflexão, para a gente sempre estar melhorando as nossas decisões com o nosso dinheiro e automaticamente evitar a ganância, evitar erros desnecessários, evitar o excesso de confiança e saber reconhecer quando a gente errou e aprender de fato com esse erro. E você? Você já leu o livro A Psicologia Financeira? Deixa aí nos comentários. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E também não deixa de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.